Conexão Santista, minha nação, minha instituição, torcida jovem, sangue santista, alma santista, resenha santista, meninos da vila e demais torcidas de futebol. Muitíssimo obrigado aí pelos novos inscritos aí, pelo apoio na live do Deleio Santista, que eu tenho feito live regularmente, vocês têm me apoiado, muitíssimo obrigado. E sempre agradeço sempre os comentários de vocês, tá? Muito obrigado aí pela empatia, pelos comentários e principalmente por estarem sempre junto com o Delay. Muito obrigado, viu? A todos. Bom, em relação aos fatos ocorridos aí na nossa instituição nesse início de semana, né? Temos treinador, né? Já assinou o contrato. Ele é um louco. Para mim, ele é um louco. Ele é um louco consciente. Mas ele deve saber o tamanho do bambu que ele tem na mão. Ele tem um bambu na mão, mas um bambu que ele vai ter que resolver. Agora ele já assinou o contrato, agora ele é nosso. Pegamos você aí, voivoda. Te pegamos, hein, negão? Mas confiamos nele. Por quê? Não tem outra alternativa, a não ser termos realmente um treinador de carreira. Um cara que pode colocar a gente dentro do mundo da bola novamente. Porque nós estávamos totalmente fora, nação. Vamos ser francos. Estávamos fora do mundo da bola. Com esses lactopurga que nós tínhamos aí, nos treinando, e esse auxiliar de auxiliar aí, vocês estão de brincadeira. Vocês estão de gozação falar que nós estávamos no mundo da bola. Nós estávamos fora, totalmente fora. Vamos ver se agora a gente se reintegra ao mundo que é nosso, que é o nosso mundo, o mundo do futebol. A competitividade, o respeito. Vamos ver se a gente consegue resgatar isso. Mas só, a entrevista dele, eu, Deleio Santista, particularmente não vi, mas eu vi os amigos comentando aí, que foi uma entrevista bem dinâmica, uma entrevista bem light, né? Bem zen, não teve aquela pressão, ele se sentiu à vontade e ele se emocionou falando que é uma honra, né? Estar no Santos Futebol Clube nos treinando. É uma honra para ele, pelo passado da família dele, né? Em respeito à família, ao pai dele que sempre falava muito para ele quando criança do Pelé. Então a gente tem uma história no mundo da bola. Vocês estão vendo só como nós temos de história? Nós temos de história. Vocês jovens que não conhecem, essa história nossa no mundo da bola é marcante. É realmente uma história marcante a do Santos no mundo da bola. Mas vamos falar então sobre as pronúncias dele, né? Ele não prometeu nada, ele só prometeu trabalho. Isso para nós é uma grande coisa, trabalhar com eficiência. Ou seja, ele deve ter os esquemas táticos dele já na memória para poder montar. E a gente tem que estar com ele acompanhando, né? Olha, não esperem aí que em 1, 2 jogos ele já dê algum sinal. Eu acredito que esses sinais de como ele quer montar o time, como ele quer um time taticamente falando, entre 4 e 5 jogos já vai ter uma explanação melhor do que a gente vai observar dele. Em 4, 5 jogos. Não adianta antes a gente exigir alguma coisa que é impossível. Não tem como. Não tem como, porque o campeonato está em andamento e ele ainda vai ter uma efetividade, uma ligação com os atletas. Primeiro ele vai fazer aquele bate-papo, né? É certeza que ele vai fazer um bate-papo e vai colocar cada um dentro daquilo que ele vê que pode se encaixar dentro da filosofia de trabalho. É normal isso, é um procedimento normal. A gente sabe que um treinador começa assim, o treinador não chega e já monta o esquema tático de cara, não. Primeiro ele observa nos treinos, né? Ele observa muito os treinos e observa a característica do jogador. Isso é treinador. Ver a característica, aonde ele se sente à vontade para jogar. E depois aquela conversa no pé de orelha. Conversa com cada um em particular. É assim que um treinador age, gente. Não tem mistério, não tem outra coisa a se fazer a não ser isso. Se relacionar. Não é o elenco que tem que se relacionar a ele. É ele que está chegando, é ele que tem que se adaptar e se relacionar com o elenco. Então, esses detalhes são muito importantes para você ter uma filosofia de trabalho definida. É o básico. Ele está fazendo o básico que um bom treinador faz. Um treinador que tenha visão. Agora, o que me preocupa em relação a isso tudo é não se olhar para a base com carinho. A minha grande preocupação é não olhar para a base. Se ele não olhar para a base, eu vou ser o primeiro a vir aqui no canal e pedir uma certa atenção para a base. Vou pedir primeiramente com carinho, com educação, com toda, né, a filosofia que tem que ser feito, né? A gente tem educação também, tem que ser proativo. Só, voivoda, por gentileza, dá uma atenção para a base. Se ele não ouvir isso, não ouvir o clamor da torcida de pedir uma certa atenção e um carinho na base, aí a lenha vai pegar. Isso aí eu não escondo mesmo. A lenha vai pegar.
a lenha vai rachar pro lado dele, nós vai ter que trincar uns bambus pro lado dele. E acho que ele não vai querer isso, né, gente? Então eu acho que ele tem que, né, olhar sim pro elenco sempre, mas tem que olhar também com muito carinho pros meninos da base. Porque os meninos estão esquecidos, literalmente, esquecidos. Eu não vi nenhuma entrevista dele, eu não acompanhei, não tive tempo, mas eu espero que algum repórter aí que tenha uma noção mínima, né, de possibilidades, ter feito uma pergunta em relação à base. O que ele pretende, se ele tem alguma coisa na base para poder colocar no time profissional. Se ele vai dar oportunidades ou não à base. Algum repórter deve ter feito essa pergunta, porque se não fez essa pergunta, vocês estão de brincadeira também, né? Vocês estão de brincadeira. A nossa base é a nossa fonte de receita, pô. Ele tem que saber qual é o projeto dele para a base, ele tem que ter alguma coisa. Nada ainda de praticidade, mas uma coisa assim que está na mente dele, alguma coisa que ele está pensando. Não, a base, pá, entendeu? Se ele já pensar, não, eu não vou utilizar que nem o São Paulo, não, ele descarta. Não, eu espero que não. Eu espero estar errado. Eu espero, olha, vejam o que eu estou falando, eu espero que eu esteja errado. Mas vamos ver que o tempo dirá quem realmente é o Vojvoda, né, dirigindo a nossa instituição. Olha, as expectativas são muito boas, né? Muito boas. Dizem que ele é um cara que tem uma energia maravilhosa. Isso é muito importante para a instituição. Nós estamos realmente pesados aí dentro. Pesado, carregado, tá duro. Ele tem uma energia muito boa. E que a aura dele é muito de sintonia em lidar com pessoas. Que ele é uma pessoa muito do bem. Isso também conta ponto. Aquele queridão, sabe? Mas que põe respeito. Tem que ser o querido, mas tem que ser o querido que põe respeito. Isso é o diferencial. Vojvoda, sucesso, tudo de bom a você. Nação, paciência, calma. 4, 5 jogos, calma. Não fica nessa de, o mundo idealista, não existe Libertadores, não existe Sul-Americano. Ele vai tentar nos resgatar pro mundo da bola. Primeiro ele tem que trazer o nome Santos Futebol Clube para aquele mundo que nós pertencemos, que é o mundo real, o mundo, né, da bola. Porque nós estávamos fora, eu já falei, nós estávamos fora, nós estamos tentando voltar para o mundo da bola para adquirirmos aquilo que nós sempre tivemos, respeito. Colocar a camisa e falar, opa, a camisa do Santos pesa, hein? Ninguém tá olhando mais a nossa camisa com aquele peso que nós tínhamos antes. Hoje os caras olham para a nossa camisa e caem na risada. A primeira coisa que tem que resgatar, a nossa dignidade no mundo da bola, o respeito. E isso passa não só pela instituição, como que pela torcida também. Então, paciência, boa sorte, esperamos que você seja proativo, esperamos. E olha, tomara que o trabalho dele tenha sucesso e que o Marmelão não se meta no meio disso, Marmelão. Fica na sua, de bola você não entende nada, seu tonto. E ó, volta a repetir, nada de auxiliar esse tal de Matheus Bach babando o ovo do Vojvoda. Vojvoda, se eu fosse você, a primeira coisa que eu não quero esse cara do meu lado, não quero esse cara mexendo no saco, não quero. Quero o César Sampaio, meu auxiliar, ele tem que decidir, não é o Santos que tem que colocar o auxiliar do lado dele, tem que ver se ele aceita. Não aceita não, Vojvoda, não aceita não, que ele vai, ó, por trás de você, ó, ele vai querer te apunhalar. Não aceita que esse cara não entende nada de bola, ele não manja nada, meu, tira os lactopurga de perto de você, cara, é um conselho do nego velho, hein, nego velho, tira esses lactopurga do seu lado, não manja nada, é palpiteiro, e é filho de um cara também que não sabe nada. Tal de Tite, na minha opinião, não sabe nada. Duas Copas do Mundo não trouxe nada, não deixou nada. O que ele sabe de bola? Bom, enfim, essa é a minha opinião. Tira esses caras daí. E outra, a instituição está precisando de uma limpeza. Tem uns jogadores aí que tem quase 1000 anos aí dentro. Vocês estão de gozação, não é pra você limpar isso aí. Essa veiarada aí, esses caras do INSS aí tem que ir embora. Os burros precisam de oportunidade. Prestem atenção. Prestem atenção. E outra, as contratações que estão vindo aí são poucas, mas são contratações que me parecem serem consistentes. É o que nós precisamos. É isso aí, é um vídeo rápido, é só a minha opinião de tudo que está acontecendo. Vejam bem, é uma opinião e eu vou estar a partir de hoje observando, taticamente falando, nos jogos e fora dos jogos, o que está acontecendo aí dentro. O que está acontecendo. E ó, Vojvoda, se precisar, ídolo, põe no banco. Você tem o nosso apoio. Eu sou o primeiro a vir te apoiar aqui. Se você pôr ele no banco, não tá rendendo, é banco. Não é porque é grande, tem nome grande, não interessa. É banco. Sempre Santo, Santo sempre. Tamo junto, gente. Um abraço a todos aí. Façam comentários, por favor. Comentem aí no meu canal. Se inscrevam, deem os seus hype. Deem os seus likes também. Ajuda muito. Tem as pessoas que passam no canal, conhecem, papai, não clica, não dá um like.
Aí não, gente. Participa, pô. Participa de uma forma ou de outra. Comenta, faz alguma coisa. Ajuda a pobreza. Ô, tamo junto. Um abraço aí, Deleio Santista. Hoje, olha, que eu falei 2 anos quem é o Carilli? Aí quem é o Carilli? Ah, o Carilli aí quem é? 8, tomou 8. Ah, o Carilli é treinador, que eu tô falando há 2 anos, a prova tá aí, ó. Discípulo do Tite, gente, olha, vou dizer uma coisa pra vocês, viu? Sem comentário. Tamo junto, um abraço a todos do Deleio Santista. Tamo junto.